inteligência artificial. Na verdade, essa apresentação aqui, ela é adaptada, todos os dados vêm de uma pesquisa do IRF, que é o Instituto de Pesquisas para Incentivo de Vendas. Esse instituto recebe 2 milhões por ano de dólares para fazer pesquisa sobre incentivo lá nos Estados Unidos. E ele está associado ao AMA e à Ampro, né? E obviamente isso é bom porque todo ano a gente tem pesquisa nova sobre o mercado. Então essa pesquisa de incentivo que eu vou mostrar hoje é feita por eles. A gente trabalha alguns dados aqui, a gente traz empresas, traz para a vida real, mas se vocês quiserem pegar eu vou passar o endereço também. Esse é um pouquinho de mim, eu sou especialista em incentivo, eu sou vice-presidente aqui na Ampro. E também eu represento o AMA, eu sento no board do AMA lá nos Estados Unidos. E a gente está tentando trazer ele para o Brasil, todo mundo está convidado para virar membro e conhecer um pouco mais, só procurar na internet incentivemarketing.com. Bom, então como eu estava falando, a IRF é um instituto de pesquisa que recebe de todas as empresas que fazem incentivo, aí que são associadas do IMA, agora Estados Unidos, Europa e Brasil. E todo ano saem pesquisas novas, se vocês entrarem hoje lá, tem pesquisa da semana passada, é muito bacana, né? Aqui a gente vai estudar, na verdade ela foi feita em duas partes, o impacto potencial da inteligência artificial em incentivos, premiação e reconhecimento. É interessante porque na verdade a gente está falando de pessoas, e aí por algum motivo no tempo isso virou um negócio de marketing, porque a gente criava estratégias de comunicação para aumentar a performance e aí virou uma linha de comunicação. E agora, porque a vida é cíclica, vai voltar para o RH. Não tem como a gente pensar em incentivo nos próximos 5 anos sem pensar na gestão das pessoas propriamente dita. Até porque a maior fonte de dados que a gente tem hoje das pessoas, às vezes estão no incentivo e muitas vezes estão no RH, mas nem sempre estão juntas em um lugar, né? E aí, um dos últimos livros do Ram Charan, ele justamente diz isso. Ele diz que se você quer impactar as pessoas, você vai ter que começar a fazer isso de forma personalizada. Você vai ter que entender quem saber qual é o momento daquela pessoa, indivíduo, e entregar uma comunicação especializada. E aí você fala, pô, isso é muito complicado. Mas é aí que entra a parte da inteligência artificial, que na verdade eu vou contar para vocês um pouquinho o que é, para vocês entenderem, porque não é bicho de 7 cabeças, na verdade ela vai, no caso aqui, ajudar a gente a estudar os dados e entregar campanhas mais personalizadas, tá? E aí eu vou contar um pouquinho sobre inteligência artificial para vocês. Inteligência artificial é qualquer coisa que o computador ou uma máquina faça que imite um comportamento humano, uma inteligência humana, né? E com isso a gente começou a criar, e não é de agora, simuladores, os computadores que fazem cálculos específicos e que simulam o humano, que atende chatbotzinho simples, que numa linha de código, seguindo o roteiro, ele consegue atender as pessoas e elas nem sabem que é um robô, e assim por diante, né? Então assim, já faz muito tempo, pelo menos 20, 30 anos que a gente já faz isso. E para o incentivo de vendas, a gente vai usar algumas coisas específicas, que é análises preditivas, que análise preditiva é você pegar histórico de dados e prever o que vai acontecer amanhã, né? Então é o que a gente vai começar a falar aqui quando a gente fala de inteligência artificial, é a capacidade dele juntar dados bem complexos, cruzar de uma forma também complexa, que eu vou escrever como. Então assim, não é só cruzo A com B e aí eu descubro que A mais B é isso, mas é mais que isso, é você cruzar uma quantidade de dados de pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, e conseguir criar interligações sem necessariamente conhecer essas pessoas por completo. Isso vocês já devem perceber que acontece em anúncios. Quando vocês estão usando algum site, alguma coisa, às vezes você recebe um anúncio que tem a sua cara.
E isso acontece justamente porque o computador está analisando o seu comportamento. E aí ele está fazendo está prevendo, né? Está fazendo uma análise preditiva e pressupondo que você tem perfil para comprar aquele produto ou para acessar aquele site que ele está promovendo. Tá? Então essa é uma forma bem usada, especialmente, né, para estatística, economia, etc., de inteligência artificial. Não é nova e está ficando cada vez mais complexa. O Big Data, e é isso que na verdade permite que esse comportamento robótico fique cada vez mais inteligente, porque quanto mais dados eu coloco, mais pessoal fica a análise preditiva, né? Ela fica mais precisa. Vocês sabiam que o Facebook hoje ele consegue dizer se um casal vai se separar, se um casal vai se juntar, se tem duas pessoas que falam muito, não sei o que lá, ele já sabe. Tem inclusive um dashboard lá que eles colocam o número de pessoas que devem começar a namorar no Facebook hoje, né? E isso acontece por behavior, analisa um monte de dado, todo mundo que teve essa frequência de comunicação ou trocou essas palavras na comunicação, dentro de X dias trocaram o seu status no Facebook, né? Por isso, vocês ouviram aquele negócio aquele aplicativo que deixava você mais velho, que todo mundo colocou, né? Na verdade, todos esses apps que atraem você para fazer isso, o objetivo deles é conhecer melhor você para melhorar o perfil, para melhorar o behavior, para vender anúncio de uma forma mais eficiente, e aí obviamente é mais barato para todo mundo, para quem anuncia, para quem vende o espaço e assim por diante. Então, a principal coisa que a gente fez quando a gente botou nossa carinha lá foi entregar um monte de coisa. Mas pensa, eles também não querem só saber sobre os seus dados, o seu comportamento. Também pode ser muito importante esses caras saberem como que as pessoas envelhecem. Porque você coloca, quando o Facebook tem Dia das Crianças, eles pedem para você colocar, né, todo mundo criou essa mania de colocar foto de criança. E nasceu lá no Facebook, não é que alguém decidiu. Eles começaram essa iniciativa. E aí no mundo inteiro todo mundo pôs foto de criança. O algoritmo vai comparando, inclusive ele sabe dizer se aquela criança é você ou não, antes de começar a botar lá no banco de dados. Então a riqueza de dados é muito grande. E aí o Big Data é justamente o fato de você conseguir ter muitos dados numa vastidão que é muito mais do que uma sequência cronológica de 5 anos, de 2 anos, de 3 ou 4 campos ou 3 dados específicos, mas ter uma ramificação diversa de dados. E o Machine Learning representa o uso, né, de inteligência artificial quando a máquina consegue aprender com os comportamentos. Então tem uma coisa que a gente vai falar que é aprendizado adaptativo. O aprendizado adaptativo é justamente a máquina percebendo como que o aluno que está estudando online absorve melhor as informações e ela vai adaptando o ensino desse cara. Ele interpreta melhor os vídeos de 2 minutos que a gente coloca aqui. Então aos poucos esse cara sem querer já vai trilhando o melhor jeito para ele de aprender, porque o computador vai aprendendo e vai adaptando isso para ele, né? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da evolução, então, de como que a gente estudava dados antes, né? E como que a gente pode estudar dados hoje, e por isso que as coisas estão mudando, né? E aí eu vou contar para vocês o que seria a análise prescritiva, né? Então a análise prescritiva é quando você passa a preditiva, que vai te dizer o que vai acontecer no futuro, e mais do que te dizer o que vai acontecer no futuro, a prescritiva ela vai prescrever um remédio. Ela vai dizer, olha, parece que esse funcionário aqui está buscando muita coisa no LinkedIn, taranã, taranã, talvez ele vá procurar um novo emprego. A minha sugestão são 3. Esse cara ele aprende melhor com vídeos, então a gente percebeu que ele pode gostar de um curso dessa forma para aprender coisas novas. Esse cara, ele gosta de desafios. Toda vez que ele recebeu desafios na carreira dele, ele performou, ele mudou, ele se entusiasmou. Então a gente sugere que você, o robozinho, né? Não a gente, a gente sugere que você coloque um novo desafio para ele, ou coloque um novo chefe. Então a prescritiva, ela vai, além de prever o que vai acontecer, ela já consegue te dizer, olha, a melhor ferramenta que você pode usar para arrumar é isso, né?
E a gente já tem tecnologia, isso já está acontecendo, mas como eu falei, a gente vai ter que aos poucos ir juntando dados de outras fontes, não só de uma campanha de incentivo, mas vindo do RH, vindo do LinkedIn, dos anúncios e tudo mais. Tá? E aí, então, como que a gente começou, né? O básico que a gente fazia era a análise de dados. Então, você pegava uma análise histórica da economia do Brasil, você conseguiria, eventualmente, com análise preditiva, prever o que ia acontecer no ano que vem. Agora, além disso, a gente consegue prescrever o que a gente poderia fazer para arrumar o país. Quem sabe esse aplicativo fica disponível em breve e a gente arruma algumas coisas, né? Então tá, bom, eu acho que eu acabei explicando um pouco sobre machine learning e inteligência artificial, né? Mas o que eu queria mostrar com esse gráfico é que assim, a inteligência artificial, ela justamente engloba tudo quando você fala do computador pensar parecido com o humano, né? E o que faz isso acontecer justamente é o machine learning, é a máquina conseguir descobrir como que ela aprende a aprender, basicamente. E aí ela começa a evoluir sozinha. E isso com muitos dados, ela consegue fazer de uma forma otimizada, porque você ensina ela a fazer uma conta de adição. Aí ela começa a ver vários resultados de contas de adição e aprende sozinho a fazer divisão, diminuição, multiplicação, ela acaba testando. Quando ela sabe essas 4 coisas, ela começa a automaticamente aprender e inventar algoritmos, equações e tudo mais. E isso tudo depende do tipo de dados que você coloca para ela e da quantidade. E aí quando a quantidade fica muito grande, você precisa trabalhar com inteligências artificiais de inteligências artificiais. Então vamos dizer que é um machine learning aprendendo com um outro, né? E isso vira um deep learning, porque você tem várias redes pensando ao mesmo tempo e se auto-ensinando. Parece coisa de doido, mas isso já está acontecendo. As universidades já têm, essas redes de anúncios já usam isso, né? Então elas aprendem no Facebook e aí aprendem com o aprendizado do Instagram, a do Instagram aprende com a do Facebook, aprende com a do Google e de repente está tudo dominado, né? E é isso que está acontecendo. E como que isso chega na gente? Chega na gente quando a gente vai falar de pessoas. Então o incentivo agora, que a gente vai começar a falar mais sobre ele, é justamente sobre motivar as pessoas da forma certa para que elas performem melhor, certo? Então, quando a gente consegue conhecer as pessoas e trabalhá-las individualmente, através, né, do que eu já mostrei de Big Data, a gente vai poder entregar melhor performance com menos dinheiro. Então, se eu sei que aquele cara não vai viajar, fazer uma viagem internacional, porque nos hábitos dele não aparece, ou porque alguma coisa que mostra que as pessoas com o mesmo perfil dele acabam não gostando desse tipo de viagem, eu posso poupar muito dinheiro se eu oferecer um incentivo, uma premiação de incentivo, por exemplo, ele menor ou mais barata. Mas ele pode dar mais resultado porque está mais ligado com a pessoa, né? Esse é um jeito. Eu também posso substituir premiação por alguma coisa de comportamento. Como eu tinha falado, esse cara gostaria de uma promoção, ou gostaria de ser reconhecido pelo chefe, ou esse cara gostaria de ser reconhecido pela própria família. E aí a gente poupa muitas coisas. E às vezes você não precisa nem dizer o que você vai dar para ele se ele performar bem, porque como você conhece ele, você vai incentivando ele a performar bem sem ter que colocar a cenoura na frente, e sim dando abraços nesse cara. Então, para a gente, incentivo vai mudar muita coisa. Porque a gente vai deixar de ser só intermediário de uma ferramenta de comunicação e gestor de uma ferramenta de comunicação, e a gente vai passar a apoiar a gestão de pessoas. E nesse meio tempo a gente vai, obviamente, ter que comunicar, mas mais do que comunicar, a gente vai ter que tocar as pessoas, a gente vai ter que motivar elas com abraços, como eu tinha falado, né? E vai ser muito divertido. Já tem muitos exercícios na agência, a gente já está fazendo exercícios disso, né? E além, obviamente, da gente conseguir conhecer a pessoa para incentivar, a gente vai conseguir, obviamente, adquirir melhores talentos. Você vai conseguir usar essa ferramenta
para encontrar a pessoa certa para aquele lugar, porque tanto você vai ter histórico da vaga, que vai ser analisado, e isso eu acho que já tem empresa, startup até brasileira fazendo. Ela pega o histórico das últimas pessoas que trabalharam na vaga, pega o perfil dos diretores daquela área e ele consegue inclusive cruzar com a mesma coisa, aí, o perfil do LinkedIn, o perfil do currículo das pessoas e apoiar no recrutamento, né? Isso é meio óbvio, mas está acontecendo. Uma forma, por exemplo, de conhecer o perfil das pessoas quando elas estão sendo recrutadas são os games, né? E isso aí foi apontado na pesquisa como tendências que já estão sendo usadas. Então, empresas como a Microsoft, a IBM, elas usam testes em games, elas dão um game para o futuro, né, para o candidato, para o futuro empregado utilizar. E aí ele, através das interações com o game, a velocidade de raciocínio e etc., ele consegue determinar se esse cara tem perfil para aquela vaga ou tem algumas capacidades que os outros candidatos que performaram bem, por exemplo, tinham, e ele vai te dar um grau de chance dessa pessoa dar certo naquela vaga, né? E retenção, eu contei um pouquinho o que dá para fazer em retenção, né? Porque se a gente conhece os hábitos das pessoas, a gente consegue inclusive saber, se eu consigo dizer se as pessoas vão namorar ou separar amanhã, eu também consigo dizer se você está procurando emprego. Óbvio, né? E hoje já dá para fazer, porque com LinkedIn, com Facebook, tudo conectado, o behavior das pessoas já mostra isso, né? E se eu sei que você está procurando emprego, a mesma coisa. O robozinho preditivo, ele vai olhar para aquilo, ele vai te falar, olha, atenção, esses caras aqui podem estar procurando emprego, ele sempre vai falar assim, né? Eles podem estar, mas vai dar 99% de chance. Eles podem estar procurando emprego e pode ser que se você fizer uma dessas três coisas, você pode retê-lo. Agora, se você quiser não retê-lo, faça essas outras três coisas também, porque ele vai conseguir te dizer também quais são as coisas que desmotivaram esse colaborador. Então vai ser uma ferramenta ótima. Essa pesquisa, ela traz misturado, né, o fator RH, o fator performance, o fator incentivo, porque justamente acredita-se que não tem como desligar uma coisa da outra. E quando você estiver fazendo incentivo, você inclusive vai estar de uma forma muito precisa fazendo retenção, já que reconhecimento e pertencimento são os itens que mais motivam as pessoas antes de premiação, né, segundo as pesquisas. Então é isso. Bom, do ponto de vista de engajamento, isso também é um negócio importante, né? Eu estava falando, mais do que a premiação, o fato das pessoas saberem por que elas estão na empresa e o que a empresa faz, quais são os objetivos da empresa e como que o trabalho individual, né, que é a utilidade do trabalho dela, impacta no todo. As pessoas às vezes se motivam mais do que com prêmios, né? Inclusive a nova geração, ela quer ter propósito, né? É estudo, e não é a nova geração, acho que até a minha, que é um pouco mais velhinha, já tem isso. Eu quero deixar uma marca, eu não quero trabalhar só com o que eu gosto, eu quero trabalhar com o que eu gosto para algo que eu gosto, para deixar um futuro melhor ou para deixar uma marca. Então o fato de você conhecer melhor as pessoas e também informá-las melhor e da forma que elas melhor entendem o assunto, vai ajudar você a ter pessoas mais engajadas. Mais engajadas, você vai precisar dar menos premiação para elas e você vai ter performances melhores, né? E vai evitar desligamentos. Outra coisa que obviamente o AI faz e pode fazer do nível mais básico até o mais complexo, e hoje a gente pode chegar em super complexos, são comunicações automatizadas, nem tão dentro de um framework, então elas podem dar respostas baseadas no Big Data, como eu falei. Então, por exemplo, o Bradesco lançou sua inteligência artificial. Quando você entrava lá, ela ainda não dava grandes respostas. Hoje, acho que faz um ano, se você entrar lá, ela responde com uma precisão muito legal e com uma linguagem muito próxima das pessoas que perguntam. Então, ela vai se apropriando do tempo de uso do banco de dados que está sendo criado e cruzado e vai aprendendo. Então, isso também é um negócio que, para incentivo, pode ser muito útil, porque o fato de você ter
um assistente de campanha que vai conseguir responder as perguntas não só sobre performance, mas sobre o próprio trabalho ou sobre os resultados da companhia, os resultados dos concorrentes, e conseguir interagir dessa forma, ele vai dar mais segurança para os colaboradores com um custo menor do que você ter que ficar atendendo o saque. E obviamente a gente sabe que a diferença entre um saque e um atendimento consultivo, talvez com inteligência, com dados por trás, né? Tá indo para trás. Bom, eu acho que eu adiantei a palestra inteira, né? Porque eu estava falando sobre o aprendizado adaptativo mais óbvio, né? Aqui de uma forma um pouco mais precisa. O aprendizado adaptativo para o incentivo também vai ser muito útil, porque hoje muitas das campanhas que a gente vê por aí, elas já trabalham o fato de incentivar as pessoas a melhor performance, mas entendendo que só mandar as pessoas venderem mais não resolve o problema de vender mais, porque se você tem um vendedor que é o seu melhor vendedor e você mandar ele vender mais, talvez ele não tenha nem como vender mais, porque ele já faz o esforço maior. Porém, se você inclui capacitação no circuito, ajuda ele a descobrir novos argumentos de venda ou técnicas, obviamente você aumenta esse potencial e esse cara que já performava bem, ele pode performar melhor. Então, as empresas têm optado por capacitação. Imagina que eu consigo, de forma adaptativa, só ensinar para esse cara o que ele precisa saber para vender melhor. Então, o cara que já performa bem, que já sabe de tudo, e eu dou para ele uma bíblia e falo, lê, ele vai falar, pô, eu já conheço isso, eu sou bom, eu sou o melhor daqui, vocês estão me dando uma bíblia. Agora, esse cara tem 2 itens dessa bíblia que ele não faz, que são 2 argumentos de venda super importantes e uma técnica de vendas moderna que ele não pegou, ou que ele não conseguiu aprender. E aí você entrega para ele só essas 2 coisas. Vocês não acham que ele vai, a chance dele olhar e falar assim, putz, isso aqui acho que eu sou mais fraco, vou aprender, né? Então, com certeza isso vai ajudar a gente. E isso já também é super real. São algoritmos muito simples, perto do que hoje os computadores conseguem fazer e gerar, né? E, obviamente, quando você tem dados para tudo, você consegue fazer uma gestão de performance da companhia muito melhor. A própria análise preditiva consegue te ajudar a ter insights de como melhorar os resultados, tanto das pessoas como da própria companhia, né? E aí tem uma brincadeirinha, né? Esses caras aí super conhecidos, o Stephen Hawking, ele não tem medo de buraco negro, mas ele tem um pouco de pé atrás sobre inteligência artificial, né? O Bill Gates já fala, pô, você vai perder seu emprego, né? O Mark Zuckerberg, ele brinca. Ele fala, pô, você não acredita em AI? Então fala com o meu assistente pessoal aqui, né? Fala com a minha camareira virtual. E todo mundo brinca um pouco, mas ainda tem esse medo, né? Se a inteligência consegue aprender da inteligência, provavelmente eles podem ficar muito mais inteligentes que a gente. E as chances são grandes, o Stephen Hawking era preocupado com isso, né? Mas espero que esteja longe o suficiente para não terem inventado a fórmula para eu viver 200 anos e ainda ter que viver refém de robô, né? Então, pessoal, é isso. Isso aqui é um exemplo, né, de como que a gente tem capacidade de tratar e de receber dados durante as épocas na história, né? Então, em 1940, a gente não conseguia cumprir nem um pedacinho desse rio, e esse rio significa o suficiente para eu ter inteligência artificial que aprende da inteligência artificial, né? Então, em 40 a gente não tinha nada, e em 64 tinha uma gota. E em 2015, agora há pouco, 4 anos atrás, a gente tinha um pedacinho. E olha que louco, em 2025 a gente vai ter já capacidade de geração de dados do tamanho que a gente precisa. Por quê? Porque o crescimento é exponencial, todo mundo sabe, etc. E obviamente a gente está chegando no auge disso, né? Então, tudo que eu falei agora, com certeza em 2025, vai estar funcionando e próximo de alcançar o seu potencial nos 10 anos seguintes, né? 2035. Aqui, só para vocês verem, não dá para listar todas, mas assim, tem muitas startups já trabalhando com AI, muitas delas com RH, pouquíssimas com a parte de comunicação, especificamente endomarketing, né? Mas já tem muitas trabalhando com marketing. Se você pegar as próprias muito conhecidas, Google, Facebook, Instagram, todo mundo usa já
a inteligência artificial para te encontrar onde você estiver com a mensagem cada vez mais apropriada. E eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, no AdWords já tem anúncios que estão sendo criados diretamente pelo robô, automaticamente, e ele simplesmente vai testando só. Ele pega todos os anúncios que aquele anunciante criou, texto na mão, nos últimos 5 anos, ele vai testando com os usuários e ele vai descobrindo qual que tem melhor performance. Então hoje, se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver anúncio que tem problema de concordância, ou que tem só verbo, ou que tem só adjetivo, ou coisas assim, ou só nome de produto, mas é porque o engine de inteligência do Google já percebeu que esse anúncio performa muito bem e termina em compra. Então ele começa a distribuir. Isso vai parecer esquizofrênico no começo, mas lembra, quanto mais dado o robozinho que estiver criando o anúncio tem, melhor ele vai escrever. Tem robô hoje que consegue narrar um jogo de futebol, só com um trechinho de frases e tudo mais, né? Então aos poucos, realmente os robozinhos vão dominar a gente. Bom, é isso, pessoal. Essa pesquisa tá lá no theirf.org, vocês podem baixar, tem um monte de coisa a mais do que aqui.